convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós leremos o verso 1 até o 16, terminando hoje o mês com ênfase sobre família. Nós agradecemos ao Senhor por essa bênção que foi esse mês. Tivemos aqui o Anderson, o pastor Marcelo, o pastor Márcio, nós tivemos também a Elizabeth, o pastor Walter, ministrando, sobre esse tema tão pertinente, tão rico, e nós louvamos ao Senhor, porque em cada ministração Deus falou algo especial no nosso coração, e assim seja nesse momento também, para que a gente possa fechar esse mês de maio, onde a ênfase foi família, mas família é algo de nossas orações o tempo todo, que a gente continue tendo na nossa família, na nossa casa, a bênção do Senhor. Vamos ler? Mateus 1, 16 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Parés e Zará. Parés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, Boaz gerou de Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na época do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Eu queria nessa noite pensar com você sobre o tema família, um lugar de novos começos. E aqui está a árvore genealógica de Jesus. Nós estamos aqui diante daquilo que foi a construção da família que gerou o nosso Salvador. E certamente hoje, no dia de hoje, no domingo que estamos vivendo, muitos, e se não dizer todos, se lembraram e reportaram seus filhos ao Senhor, já quem sabe no amanhecer deste dia, diz: Senhor, abençoa meus filhos, abençoa, Senhor, essas crianças. Alguns casais que possivelmente nesse dia também têm olhado para o seu relacionamento e têm pedido a misericórdia do Senhor, porque é assim mesmo, o tema sobre família ou família faz a gente sofrer, faz a gente de algum modo estremecer, porque é um desafio muito grande para cada um de nós, quando o assunto é família, quando o assunto está relacionado não só a nós, mas também àquele a quem amamos, aquele que foi gerado por nós, ou daquele a quem fomos gerados. Isso tudo é um conjunto de fatores que acaba sendo muito precioso para o bem e para o mal, uma vez que o inimigo de fato tenta contra a família o tempo todo. Um avô, uma avó, não importa o grau de relacionamento familiar ou de laço familiar que você tenha, o fato é que nós estamos vivendo dramas o tempo todo e muitas incertezas, algumas bênçãos, vitórias, alegrias, sim, mas é bem verdade que, como acabamos de cantar, muitas são as coisas que vêm para tentar trazer algum tipo de inquietação ao nosso coração. Não é difícil que o nosso coração esteja inquieto por alguma razão. Possivelmente aqui também entre nós nessa noite, maridos, esposas, vivendo o drama da cena que não pode ser vista em público. Muitas das vezes, como aqui também já foi falado, só aquilo que lá do culto, do lar, Deus e a família sabem.
Muitas são as questões que vivemos. Casais, famílias que postam fotos nas redes sociais com um sorriso largo, mas que, de fato, o real que acontece dentro da casa tem sido as lágrimas rolando, o choro, a dor. Por isso, todos nós estamos aqui no mesmo sentido, numa mesma posição. Alguns de nós também, possivelmente chorando a perda de um familiar querido, ainda com dor no coração, pela separação forçada de uma pessoa amada. Ou seja, muitas são as aflições de uma família, muitas são as possibilidades de sofrimento em família ou de preocupação. E eu creio, por exemplo, aqui nós também, de igual modo, que nenhuma das nossas famílias não tenha tido a perspectiva de viver na família, por exemplo, o divórcio. Talvez não no seu contexto de núcleo familiar, mas na família, na amplitude da família. Quase todos nós, inclusive eu, tenho histórias, ou temos histórias, relacionadas a um casamento que não deu certo, a uma separação, enfim, muitas são as coisas que, de algum modo, vão mexendo conosco. E quando a gente olha para a família, nós observamos que essas questões são muito peculiares e muito especiais, porque elas vão direto ao nosso coração. Por exemplo, no contexto cristão, hoje não tanto, mas há um tempo atrás, a questão do divórcio afetava não só a questão da separação em si, mas o caminhar dessa pessoa para além do ato da separação conjugal. Nós entendemos que no passado recente era muito comum que pessoas divorciadas não tivessem vez na igreja, uma mulher divorciada não tivesse voz na igreja, um homem de igual modo. Lembro de uma história de um pastor que era assim mesmo. Era um movimento de constrangimento quando uma criança nascida fora do ambiente do casamento era trazida para ser apresentada. De uma certa forma havia um constrangimento, e me lembro dessa história desse pastor que lá naquele tempo não era tão escandaloso, mas com certeza de pouco tato, onde pega uma criança no seu colo e diz: vamos apresentar essa que é fruto do pecado. Então todas essas coisas circundam a família, e uma vez que está relacionada à nossa família, isso machuca, isso de alguma forma fere o nosso coração. Portanto, é fato que quando o assunto é família, todos nós formamos aqui um grande grupo com uma extrema necessidade e dependência da intervenção do Senhor Jesus. Por isso, nessa introdução, eu quero trazer o conceito de que todos nós aqui somos e estamos no mesmo patamar. Queria relacionar a vida desses integrantes da família de Jesus, alguns conceitos para as nossas famílias, ou algumas experiências que existem nesse texto, o qual acabamos de ler, dos nomes aqui citados, de algumas implicações para a nossa casa, para a nossa família, porque por trás de cada nome desse que a gente acabou de ler, há uma história, há uma vivência, há experiências que precisam ser comunicadas, que precisam ser de algum modo tratadas aqui nessa noite, para que isso gere de alguma forma um movimento de tranquilidade ao nosso coração, por saber que estamos na dependência do Senhor e que isso tudo é que faz a diferença nas nossas vidas. Mas não pode passar batido um texto desse. Se Deus assim quis que esse texto ficasse na Bíblia, é verdade que quando a gente está lendo a Bíblia, esses textos quase sempre são um desafio para a gente ler. A gente gosta muito de texto inspirativo, a gente gosta muito de textos que contam narrativa, sei lá o que eu posso tirar dessa história. Aí quando começa esse negócio de fulano gerou Beltrano, fulano gerou aquele outro, aí quase sempre a gente é tentado a dar aquela leitura dinâmica assim, passar e pular, né? E quem já não fez isso, né? Atire a primeira pedra. Quem já não passou corrido por esse texto, né? Esses textos que geram, a gente vai logo para uma outra história. A minha pergunta é: sua família tem dificuldade? Faz um panorama da sua família. Pensa aí. Tem muita dificuldade ou pouca dificuldade? Eu creio que um grande percentual de pessoas aqui diria assim: tem muita dificuldade.
Não sei porquê. Talvez seja uma impressão apenas. Mas creio que essa seria a resposta, talvez. Eu quero dizer que é muito difícil que haja uma família mais problemática do que a família de Jesus. É isso mesmo, valeu. Eu acho que seja muito difícil a gente encontrar uma família que seja mais problemática do que a família de Jesus. Eu não vou me ater a, seria impossível aqui, mas há alguns nomes que são muito pertinentes. No segundo domingo desse mês, eu me concentrei em Maria, falando de uma mãe especial, falei um pouco sobre Maria. Então, eu queria deixar Maria de fora desse momento e me ater aqui a outras mulheres que o texto traz como integrantes da família de Jesus, dessa árvore genealógica, e trazer sobre cada uma delas aqui a vida e a história delas, para que a gente possa entender o porquê da minha afirmação de que creio eu que seja muito difícil encontrar uma família mais complicada do que a família de Jesus. A primeira mulher que eu quero destacar desse texto que lemos é Tamar. Essa mulher viveu um drama pessoal que estamparia qualquer jornal ou site de fofoca do nosso tempo. Ela seria convidada para ser manchete de qualquer canal de televisão, e nesses programas em especiais, esses programas de domingo, seria assim, uma boa matéria, daria um bom caldo para que passasse ali aquele camarada que eu acho assim uma aberração, não a ele, né, mas o modo como ele apresenta o programa lá, o tal do Geraldo Luiz, né? Não sei se você tem estômago para ver aquele negócio, mas fica assim, do início ao final, para dizer por que a agulha tem um buraco ou não tem, né? Parece ser um assunto muito irrelevante e passa, acho que são 3 horas de programa, negócio assim. Então, seria matéria para Geraldo Luiz nenhum botar defeito, acho que é Geraldo Luiz não tudo. Tamar seria aquela mulher convidada certamente, porque o pai do filho de Tamar seria ou foi aquele que foi o seu sogro. O seu sogro por 2 vezes, seria uma terceira vez, não fosse Judá dar uma de malandro. E ela se casa com o primeiro filho de Judá, Judá tinha Onã e Selá, nomes bonitos, né, para você colocar nos seus filhos. E ela se casa com e desobediente ao Senhor, morre. Depois, segundo a lei do levirado, uma lei que está estabelecida em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6, que encontra essa lei dizia que se o marido morresse e esse casal não tivesse filho, o irmão, o cunhado, deveria assumir o lugar de marido, para que a descendência dessa família não se perdesse. E uma vez que não tinha filhos, não tinha também herdeiro. Essa mulher, para não ficar desguarnecida, o irmão tomava para si. Graças a Deus nós não temos essa lei evidenciada hoje, que, né, no nosso país estaria um problema danado. Mas naquele momento tinha. E ambos filhos de Judá. Ela, agora viúva de casa-se com Onã, outro filho. Logo depois de um tempo, Onã também morre. E aí sobra Selá. E Judá, o pai, já vendo 2 filhos indo embora pelo ralo, ele já não quer mais que os filhos, ou o filho que resta, case-se com essa mulher, porque essa mulher é a mulher que mata homem. Na cabeça desse pai, já matou 2 filhos, meu, vai levar outros, daí tem vocação para ser viúva. Qual filho, qual pai que quer ver um filho casar com essa mulher? Imagina você, 3 filhos, 2 já foram, agora o próximo. E aí, Selá fica ali naquela condição de atender ao pedido do pai, porque o pai diz: olha, ele é muito novinho ainda, espera um pouco, e no futuro breve ele vai ser o seu marido. Só que os anos passam, os dias passam, e na verdade Tamar percebe que aquilo era enrolação de Judá. Judá não ia dar ao filho coisa nenhuma. E aí
é interessante porque já quando Tamar se casa, a viúva que é casa com Onã quer usufruir, quer aproveitar-se dela. Ele quer estar com ela, mas não quer filho dela. Se você olhar lá no texto de Gênesis, capítulo 38, você vai ver essa história melhor. E Onã ele interrompia o coito para que não houvesse a possibilidade de gravidez. E aí aquilo ali soava e soou como uma desobediência ao Senhor, e por conta disso ele morre porque desobedeceu ao Senhor, morre porque estava tentando infringir aquilo que era desejo do Senhor, da multiplicação e da sequência das gerações, e sobretudo porque estava dando uma desperto também, querendo aproveitar-se da mulher. E naquele tempo era assim, o homem se aproveitava da mulher. Hoje parece que não mudou nada não, né? A gente ouviu hoje pela manhã aqui uma coisa triste, ministrada pela Beth, e a gente pode afirmar isso. E aí, Onã pensava, eu não vou criar um filho que nem é meu, porque ele sabia, o texto bíblico fala que esse filho não seria conhecido como o seu filho, na verdade seria atrelado o tempo todo ao irmão. E você sabe que criança é uma bênção, mas tem aquelas coisas todas, tem xixi, tem meleca, tem outras coisas mais, tem pirraça. E Onã pensa, eu não quero ser pai de um filho do qual eu mesmo não vou ser considerado pai, por uma questão de força de lei. E aí ele vai também, morre, e no final das contas acontece isso, Selá não é dado por marido, e aí Tamar resolve então agir pela própria mão. E o texto vai dizer que Tamar, ela faz uma coisa esquisita, porque ela sabe que em um determinado momento Judá vai passar por uma terra chamada Timna, e ela se veste como uma prostituta, encobre o seu rosto e está ali à beira do caminho. E quando Judá passa, Judá todo carentão, o texto vai dizer isso, há um ambiente criado que é assim. O inimigo ele é estrategista, como diria o Capitão Nascimento, do grego estrago. Ele não vem assim, sabe, de bobeira. Ele vai chegar para você do jeito que você pensa que ele é, com o dente na mão, dando gargalhada. Ele vai se apresentar de modo sorrateiro, ele vai se apresentar de modo sutil, e quando você vê, você já está na boca do lobo. Portanto, Judá vem, e quando ele chega diante daquela mulher, ele acha que é uma prostituta, ele se deixa envolver por aquele ambiente, e ele resolve se envolver com ela. Na verdade, sem saber que ela era sua ex-nora e futura nora, que deveria ser se ele não tentasse dar uma de perto. E diante dessa confusão toda, ele tem um momento com aquela prostituta que ela fica grávida, porque assim, não há nada tão ruim que não possa piorar. E aí ela fica grávida dele, só que ele não sabe que ela tinha ficado grávida, foi uma prostituta, nem dinheiro para pagar ele tinha. Ele diz, eu vou mandar um cabrito. Ela fala, o que você vai deixar para eu ter certeza que você vai pagar? E aí ele deixa o cordão, o selo, o cajado, diz assim, fica aqui, isso aqui é uma garantia, e quando chegar o cabrito, você manda isso de volta. Eu pego de volta. Depois ele vai lá procurar, não acha, e ele fica procurando lá, pergunta o pessoal, a prostituta que fica por aqui? Não, nunca teve prostituta. E ele fica assim, meio que sem entender nada, volta, diz, não achei ninguém dele. E fica na dele. Só que depois ele sabe que Tamar, chega a notícia para ele, porque fofoqueiro tem em todo lugar, desde sempre. Chega a notícia para ele, no zap dizendo, Tamar está grávida. E ele diz, Tamar está grávida, ela tem que ser apedrejada, traz ela para fora, mata essa mulher, tem que ser queimada. Porque assim, está cheio de autoritarista, sem condição nenhuma para julgar ninguém. E é assim até hoje. Gente que bota o dedo na cara dos outros, está com a vida toda cheia de lama, mas porque o pecado dele está escondido e o outro está revelado, ele acha que tem autonomia para julgar o outro. É assim dentro da nossa casa. Muitas das vezes sou eu contra a Viviane, muitas vezes é ela contra mim, mas ela contra mim, porque eu sou um anjo. Verdade seja dita, mas tem hora que eu também falho. Mas ela não é assim, irmãos. A gente está sempre pronto a apontar. A gente está sempre pronto a dizer o que o outro faz, o que ele deixou de fazer, só que a nossa vida também está toda do jeito que não devia estar. E ele diz, tem que matar essa mulher, tem que queimar. Aí ela faz um negócio assim,
entrega para ele isso aqui. Aí quando chega na mão dele, ele diz assim: primeiro DNA da história humana. Ele diz assim: queima não, gente, acho que não vale nem o preço da gasolina. Lá em Gênesis 38, 26, ele vai dizer assim: essa mulher é mais justa do que eu. Essa mulher é mais justa do que eu. Acho que essa frase de todo marido aqui nessa noite, né? Olha para sua mulher e diz assim: essa mulher é mais justa do que eu. Outra mulher no texto citada, desse texto de Mateus 1, é Raabe. Outra é improvável. Raabe é uma mulher identificada no texto como prostituta. Uma mulher criada fora do ambiente do temor ao Deus de Israel. Essa mulher é aquela que esconde os espias, quando os espias vão ver a terra, que manda leite e mel, e ela pede que depois fosse preservada a vida dela, reconhecendo que todos saberiam a força e o poder do Deus de Israel. E é interessante porque ela era uma prostituta, mas depois ela tem a vida restaurada. Ela se casa com um homem que a gente não tem nem muita informação. Um homem chamado Salmão. E aí eu sempre quando leio esse texto eu falo assim: ainda bem que não era bagre, porque tem mulher que casa com as cabeças de bagre e depois, olha, é até que a morte se separe mesmo. Então você que ainda não casou, cuidado com o bagre. Vai para o Salmão. Ela foi para o Salmão, deu certo. Camarada, gente boa, não tem muita coisa sobre ele, mas sabe-se que era gente boa, porque ele tira essa mulher da prostituição, se casa com ela e Raabe dá a luz a Boaz. E essa mulher de prostituta seria no futuro a tataravó de Davi. De uma prostituição, de uma vida à margem para tataravó do rei e do maior rei de Israel. Só gente boa na família de Jesus, né? Gente da melhor qualidade. Você achando que a sua família é complicada. A outra mulher é Ruth. Ruth foi aqui citada na mensagem do domingo passado por Dudu. E nós vimos aqui que mulher especial, mas também uma outra improvável. Ela, nora de Elimelec, nora de Noemi, e morre Elimelec, morre seu esposo, morre seu cunhado. Eles que saíram de Belém, como foi dito aqui no domingo passado, casa do pão, que ficou sem pão, e eles vão para uma terra distante, uma terra longe daquilo que seria o reduto do povo de Deus. E lá, esses homens se casam com mulheres estrangeiras. Portanto, essa mulher, Ruth, era uma mulher moabita, e essa mulher que não tinha nenhum relacionamento com o Deus de Israel, através do relacionamento da vida, do testemunho da sua sogra, ela aprende a amar a Deus. E ela jura amor não só pela sogra, mas também pelo Deus, dizendo: aonde você for eu vou, aonde você dormir, aonde você pousar, eu vou fazer a mesma coisa. Porque o seu Deus é o meu Deus. E ela declara amor ao Deus de Israel, não mais como Deus de Israel, mas como Deus dela mesma. E elas voltam juntas para Belém. E aí, olha só que interessante, uma moabita que tem a honra de ter um livro com o nome dela. E no finalzinho do livro de Ruth vai dizer que elas chegam no início da colheita da cevada. E há prosperidade naquela terra naquele momento, e ela não só recebe comida, como também o marido. Boaz está lá. E Boaz olha a Ruth, se encanta, e essa mulher tão especial, mas tão improvável, vai ser aquela que seria a bisavó de Davi. Também entra na linhagem, isso foi trabalhado aqui no domingo passado. Eu não vou me ater aqui nesse momento, porque ainda está muito fresco na nossa memória. A quarta mulher que esse texto traz é Batseba, outra mulher também que iria parar nesse programa de fofoca na certa, que ela conviveu e teve filho com um homem que planejou a morte do seu próprio marido. Um canalha, cafajeste, não é isso? O cara que mata o marido da outra para ficar com ela, é o quê? Gente boa? A gente às vezes não fala isso porque é Davi. Ah, Davi é o rei de Israel. Ainda bem que ele não é rei hoje, podia mandar matar a gente, mas como ele já está morto, está no céu, a gente pode falar. Porque a
esse momento tenebroso da vida de Davi. Uma vida preciosa, um homem segundo o coração de Deus, mas que era terrível. E teve a sua história mudada pelas mãos de Deus, mas a sua essência era essa. Um camarada que se apaixona por essa mulher, e no poder de rei, ele tem aquela mulher para si, e da mesma forma tem a relação com essa mulher, e ela fica grávida, porque o negócio era assim mesmo, né? Parece que é do escondido mesmo que o negócio acontece. Você tem casais que estão casados tudo direitinho, na presença do Senhor, estão lutando, né? Fazendo a parte direitinho dele, mas filho às vezes não bem. Aí acontece um negócio desse, um momento, sabe, um escape, uma aventura. Davi não é só uma aventura. Aí a Batseba grávida, e agora Davi fica, porque Urias, tão fiel que era, disse: eu não posso ficar aqui em casa enquanto os outros guerreiros estão lá, não, vou voltar para lá. E Davi doido para ele ficar com a mulher. Vai lá, rapaz, com a mulher. Doido para que tivesse um momento para que aquela gravidez pudesse ser atribuída a Urias e não a ele. E Urias, fiel, dizia que não vou. E aí Davi tenta preparar uma outra artimanha, prepara um café da manhã bonito, um negócio maravilhoso. Fala: agora vai. Fala: vai, Urias. E quando acorda cedo, Urias está dormindo lá na varanda. Davi fala: desgramado esse cara, não vai nem para casa não. E aí Davi, perverso, manda Urias para frente de batalha, e Urias vai carregando a carta que era a sentença de morte dele, porque na carta estava escrito para que ele fosse posto na frente, e quando os soldados inimigos viessem, eles recuassem, deixassem Urias. Foi isso que aconteceu, e Urias morre, para tentar encobertar o pecado que Davi achou que pudesse resolver pelas próprias mãos, que só o expôs mais como um homem perdido e falho que era. Agora preste atenção: que família é essa? Que ambiente familiar é esse para que dessa família viesse o rei, o Salvador? A gente pensa que se fôssemos nós Deus, a gente faria isso uma família toda de anjo, família toda perfeita, gente boa, trabalhadora, fiel ao Senhor. Aí viria Jesus. Uma família dessa, você pensa assim: o que vier disso aí, ó, não presta. Não é assim? Esse não é o nosso olhar? Você olha para alguém lá na sua vizinhança e fala: daquilo ali não sai nada bom. Aquilo ali só traz coisa que não presta. Essa família aqui é desse nível, só que vem Jesus. Agora presta atenção, a pergunta é: será que você troca o problema da sua família por um problema desse? O problema que você está vivendo, Senhor, manda esse problema para lá e me dá esse outro problema. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu queria dizer para você que muitas são as dificuldades das nossas famílias, mas é possível viver um novo começo. É possível viver um novo começo, e eu quero concluir essa palavra com 3 máximas para que a gente saia daqui inspirados por essas verdades. É possível viver um novo começo por causa da misericórdia de Deus. É isso. Por causa da misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus, a gente é consumido. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa casa, se não estivéssemos sob a misericórdia do Senhor, o que seria da minha casa e da sua casa? O que seria da minha família e da sua família? Pensa aí, faz uma linha de trajetória daquilo que você viveu até hoje, e não fosse a graça de Deus, não fosse a misericórdia do Senhor, não fossem os livramentos de Deus, não fosse a mão de Deus, não fosse a misericórdia de Deus na vida de Raabe, uma prostituta que Deus usou para trazer bênçãos sobre o povo, usou também de misericórdia com ela, transformou a vida dela, deu um marido a ela. Irmãos, não fosse a misericórdia de Deus na vida de Batseba, não fosse a graça de Deus, aquela que o primeiro filho morre, mas consegue Salomão, um homem cheio de sabedoria, para manifestar e para contrariar a lógica. E aí eu volto a dizer aquilo que disse
no início dessa palavra, aqui ninguém me perdoe, você principalmente me visita, mas ninguém aqui tem pegado de aço. Todo mundo tem de cristal. A única diferença entre nós aqui é que uma coisa da minha vida pode estar mais exposta e da sua menos, ou vice-versa. Mas se a gente abrir a nossa vida, se as pessoas pudessem olhar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, está todo mundo no pé de igualdade. A gente faz diferença em pecado, a gente faz diferença em ações, a gente faz diferença entre um erro e outro. A gente tem os critérios cuja palavra de Deus vai dizer que a nossa justiça é como um gato imundo. Portanto, olhando pela perspectiva dos olhos humanos, a gente tem a tendência de achar que a gente é melhor por isso ou por aquilo, mas não. E não é por nossa sabedoria, não são pelas coisas que a gente faz, mas é pela misericórdia do Senhor que é possível viver um novo começo na nossa família. Em segundo lugar, eu creio que é possível viver um novo começo por causa do quebrantamento. E nesse aspecto, a nossa presença aqui nesse lugar diz muito. Porque estamos aqui buscando a presença do Senhor, todos nós juntos. Reconhecendo que a gente tem as nossas dificuldades, que a gente tem os nossos problemas, mas que a gente nesse momento está diante de um ambiente onde a ação de Deus é plena, e a gente está aqui para buscar em Deus aquilo que precisamos para a nossa vida, para a nossa casa, para as nossas decisões. Por causa do quebrantamento, eu creio que é possível ter um novo começo. Batseba e Davi pecam, e aí depois Davi vai escrever o Salmo número 51, onde ele vai dizer: contra ti, Senhor, contra ti eu pequei. A gente precisa entender que é todo movimento produzido por nós, seja ele bom ou ruim, é para Deus que a gente está fazendo. Fico triste agora à tarde, vendo um amigo meu de infância, e na adolescência, estivemos juntos na igreja, e ele ia aniversário essa semana e tudo, mas chegou para mim uma notificação de algumas, da comemoração, e a comemoração que ele estava ali manifestando assim, machucou meu coração, de imaginar uma pessoa talentosa, uma pessoa que esteve de alguma forma ali próxima, a palavra, a mensagem que muda a vida, e está nessa. E aí a frase dele que me deixou mais triste: como é bom comemorar sem a preocupação de ter ninguém para me julgar. Triste a pessoa que pensa nesse aspecto, porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor voltar, Ele voltará com espada na mão. Espada é símbolo de justiça. O Senhor voltará não mais para salvar o mundo, mas agora para julgar o mundo. O tempo do arrependimento vai ter passado. E a pessoa não entende, ela coloca o pecado dela e a prática qual ela tem como uma afronta diante do outro, como se o outro estivesse regulando, como se o outro estivesse querendo de alguma forma moldar as suas práticas. Não, de acordo com a palavra de Deus, sem santidade ninguém verá a Deus. Não é um conceito humano, não é um conceito religioso, é um conceito divino, pelo simples fato de Deus não permitir que a sua glória, que a sua presença santa seja contaminada pela presença do pecado. Portanto, fora de Cristo, fora da atuação do sangue de Jesus sobre a nossa vida, o que fica é um borrão de lama, de pecado. Mas quando Jesus manifesta-se na nossa vida, o que fica é a imagem do Cristo ressurreto, é a imagem do sangue carmesim, limpando e purificando a nossa vida e nos apresentando ao Senhor como igreja santa, pura, imaculada. É através do sangue de Cristo que nós um dia poderemos chegar diante do tribunal de Cristo e sermos apresentados não para sermos julgados, mas para sermos recebidos por Ele como filhos e gozarmos para sempre da nossa salvação. Precisamos nos quebrantar como julgar. Quando eu recebi o selo, o cajado, ele cai em si e fala: essa mulher é mais justa do que eu. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ele se quebranta. Às vezes ele está muito cheio da gente, cheio de razão para brigar com Deus, brigar com os outros. Deus nos dá a liberdade de ir tranquilamente para a perdição. O que Ele está fazendo comigo,
com vocês nessa noite é mais uma vez demonstrando o ato de amor, para que ninguém se perca. Porque, como diz João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele continua no 17 dizendo que ele enviou o Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Portanto, é desejo do Senhor que todos se salvem. Mas há quem queira não se salvar, ou há quem queira buscar uma salvação que está fora de Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que fora de Cristo não há salvação. Portanto, nessa noite, o Senhor está me chamando à responsabilidade, e a você também, para entendermos que a nossa família tem jeito, que a nossa família tem como dar certo, que a nossa família pode viver um começo novo, à medida que a gente se quebrante e que a gente pare de brigar e se debater com Deus. Deus não quer ver a nossa razão, Ele quer ver o nosso quebrantamento. E o nosso quebrantamento, se ele é real, ele gera atitudes diferentes. Tem gente que diz que está mexido, está quebrantado, mas não, está emotivo. Se você sair desse ponto aqui, achando que foi muito bom, mas nada mudar na tua vida, isso não é quebrantamento, isso é emoção. E uma das coisas perigosas do nosso tempo é que o povo está vivendo de emoção. Se cria um ambiente onde parece que há seres angelicais ministrando música, palavra, e a pessoa acha que saiu dali juntinho com Deus, quando parece que nada de Deus tem naquele lugar, ou naquela movimentação. O que vai de fato dizer se isso está acontecendo aqui na nossa vida hoje é real, é glorioso, são as mudanças de atitude que gerarão na nossa vida a partir de agora, quando a gente sair daqui para cá. Porque se nada mudar na minha vida, primeiro, nada mudará também na minha família. Eu vou continuar como Judá, apontando o dedo, dizendo: queima, queima. Mas eu preciso sair daqui quebrantado, sabendo que o quebrantamento gera mudança, e a mudança gera alegria de saber que aquilo que foi não será mais, não porque eu sou bom, mas porque Deus está comigo, porque Deus está com você. E em terceiro e último lugar, eu creio que é possível ter um novo começo por causa da fé. Raabe, ela acreditou no Senhor, ela creu, mesmo sendo alguém que não tinha uma vivência com o Senhor, mas quando ela ouve e ela vê aqueles homens, ela entende que a mensagem que eles estavam carregando dentro do coração deles era real. E ela diz: olha, eu creio nisso. E por crer, ela tem aqueles homens ali como pessoas a serem cuidadas, ela os protege em face da fé. E por causa da fé, essa mulher tem a vida poupada. E lá em Hebreus 11 está registrado o nome dela, a galeria da fé, como uma mulher que teve fé para agir, mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis a ela. Ela estava, afinal de contas, dentro do meio do povo, estava sendo investigado, estava sendo olhado, observado para ser atacado posteriormente, por uma promessa de que a terra era do povo de Deus. Irmão, Deus sagrado de quem tem fé. Deus sagrado de quem tem fé. Contei aqui uma história uma vez de uma mulher que ainda não tinha namorado, e já na sua idade madura, desejosa de ter, um dia ela toma uma atitude pela fé. Ela vai a uma loja e ela chega lá e vai comprar uma roupa completa para o homem, para o seu namorado, o seu marido. E ela chega na loja e pede o vendedor, e o vendedor estaria vendendo com alguma. Como é que ele é? Ele é alto, forte, bem forte. Um homem assim, mas qual o número da camisa? Não, é bem justinho, ele é forte, tanquinho, todo no jeito. E aí pega aquela camisa. E a calça número tal. E o sapato número tal. E ela vai para casa, e ela chega em casa e põe a roupa dele lá no armário. Ela diz: não, agora põe um homem aqui dentro. Põe um homem aqui dentro. Essa história, que na verdade é uma brincadeira, ela ilustra o que é fé. É a gente fazer algo esperando por aquilo que a gente ainda não tem, mas que a gente tem a certeza de que vai acontecer. De que aquilo ali vai ser real. De que aquilo ali vai ser uma verdade. E Raabe não tem dúvidas, ela diz: eu vou tomar esses homens aqui, porque eu sei que o que eles estão falando é real e vai acontecer. E quando aconteceu, aquela mulher foi preservada.
Sabe, esse é o valor da fé. É quando as coisas não estão palpáveis. Porque a fé que vale para Deus é aquilo que a gente não pode provar. Uma fé pautada naquilo que é palpável, não é fé. É constatação, é óbvio. Agora, acreditar que algo pode acontecer, e que Deus pode mover, o que precisa ser movido, mesmo num ambiente de caos, isso é fé. E fé agrada ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos crer no Deus da Bíblia, no Deus das montanhas, no Deus dos nossos pais, mas sobretudo Deus quer que nós creiamos no Deus cujo nome está gravado no nosso coração. Esse não é o Deus de Abraão apenas, esse não é o Deus de Jacó apenas, esse é o Deus do Alex, do João, da Maria, esse é o seu Deus, o meu Deus. Portanto, essa genealogia aqui era complicadíssima, mas o que fez a diferença nessa família foi a presença de Jesus. Foi o que consertou tudo, porque depois que Jesus chegou, acabou a bagunça. Acabou. Depois que Jesus chegou, o negócio estabilizou assim de uma forma preciosa. Mas olha para trás, negócio terrível. Eu quero dizer para você que a gente não ficar olhando para trás, mas olhar a partir de Jesus. Jesus chegou na minha casa, Jesus chegou na sua casa, então está tudo dominado. O Senhor chegou, está nas mãos dele. É Ele. Não é nossa estratégia, não é nossa sabedoria, não é nossa ciência, não é nossa autoridade, né? Porque às vezes a gente quer falar grosso de casa. Que negócio é esse? Com os filhos então, né? Aqui quem manda sou eu. Manda mesmo. Porque não é pelo grito. Se fosse pelo grito, irmão, olha, seria uma bênção em muitas casas. Seria uma bênção e a gente resolveria muita coisa. Amor. O que vence o mundo, diz a Bíblia, é a nossa fé. E a fé de saber que é pelo Senhor, é com o Senhor, que novos começos podem ser experimentados pela minha e pela sua família. Independentemente do que é, mas é muito complicado. Jesus tem especialidade em desatar nós complicados. Minha família, o senhor sabe, pastor. Não, mas o Senhor sabe. Jesus vai dizer, olha, eu vim da família pior que a sua. Só tinha gente brava, doida na minha família. Tem gente complicada na sua? Eu sei que tem gente complicada na minha. Rabi, Ruth, está todo aí. Tamar, ele sabe o que é complicado. Por isso, vamos viver um novo começo do Senhor para a nossa família. E um novo começo na nossa família, na nossa casa, tem que ser a partir de mim e de você. A gente não pode sair daqui hoje achando que tem que chegar em casa e dizer o que tem que ser feito, dar lição. Ninguém. É a gente. Se você está aqui nessa noite, se eu estou aqui, isso não é à toa. É a partir de mim que algo tem que mudar. Mas fulano é muito complicado. Eu também sou. Eu também sou. Às vezes a gente tem essa mania. Fulano, só Jesus. É para você também. Ciclano não presta. Não vou nem falar. Para não ser delicado. Mas eu não presto também não. Presto nada. Se não fosse Jesus na minha vida, se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? O que seria de você sem Jesus? Já para imaginar? Eu acho que boa parte da gente aqui não está indo vivo. Pela vida que a gente vivia, nossa, eu tinha 9 anos, com um copo de cerveja na mão. Qual seria meu futuro? Qual seria meu futuro? Um menino de 9 anos, acostumado com engraçado, catuaba, cachaça, era a minha especialidade. Forjado na música intimidade, e pensando nessa palavra dessa noite,
forjado. A gente é forjado para ser mesmo o pior dos homens, o pior dos seres, sem perceber. Mas entra Jesus e forja a gente um vaso novo, de honra, para que o nome dele seja glorificado na vida de cada um de nós. E como é glorioso olhar para cada um de nós aqui nessa noite e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque a gente pode intencionar a ira de Satanás, por saber que muita gente que está aqui não estaria, não fosse a glória do Senhor sobre a sua vida, não fosse a presença do Senhor na sua vida. Portanto, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz é fiel para cumprir até o final aquilo que apraz o coração dele. Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida, a não ser nós mesmos, pela nossa teimosia, pela nossa falta de reverência, pela nossa falta de intimidade com o Senhor. Portanto, nessa noite, que haja um novo começo na nossa casa, mas que esse novo começo comece a partir de mim e de você, para que algo mude de fato. As pessoas digam: você está mudado, você está mudado, hein? Está mudado, está melhor. Nós temos uma irmã que tem caminhado com a gente, ela veio conversar comigo: esse pastor, meu marido não gosta muito de igreja, mas ele está amolecendo. Eu falei: então vai amolecendo ele, quando tiver molinho você traz ele. Aí ela disse assim: não, mas ele já está mais assim malhado, e ele disse uma coisa assim para mim, que eu fiquei assim pensativo. Ele falou para mim que eu melhorei depois que eu entrei na igreja. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Você sabe que tem gente que piora, você sabe disso. Tem gente que entra e acha que agora é o santo dos santos, ninguém mais presta, todo mundo em casa agora é isso. Só que eu falei: glória a Deus por isso, porque ele está vendo em você mudança. E as pessoas olham para a gente e dizem: você está mudado, você está melhor, você está igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Que a gente possa ser nessa perspectiva um vinho de fato novo, para que possamos nós glorificar o nome do Senhor. Eu queria nessa hora dizer para você que chegou aqui nessa noite, talvez contate alguém, comovido pelo seu coração a estar aqui. Quero dizer para você que seja de uma forma ou de outra, o Espírito Santo do Senhor te trouxe para falar ao teu coração, para ministrar sobre a sua vida, coisas que você precisava ouvir, que só o Senhor e você sabe. Mas o que eu quero te lembrar é que o Senhor te ama, e que não há uma manifestação que seja da vontade do Senhor, que venha dele, que não seja para nos salvar. Mais do que fazer milagres, mais do que operar maravilhas, Deus quer salvar. Não adianta curar e essa pessoa ir para o inferno. Não adianta, de alguma forma, uma maravilha muito grande acontecer em qualquer área da vida da pessoa e no final da vida, essa pessoa encontrar-se com as duras palavras de perdição. Por isso, nessa hora, o Espírito Santo do Senhor está aqui movendo o teu coração. E nós estamos aqui como igreja do Senhor para testificar esse momento, porque a palavra de Deus diz que ligado for na terra, também será no céu. E eu queria nessa hora perguntar a você, que ainda não fez uma decisão de caminhar ao lado de Jesus, mas que nessa noite deseja entregar a sua vida a Ele. Eu queria te convidar a que você fizesse um sinal, levantando a sua mão, e eu quero orar por você. Se há alguém entre nós que deseja entregar o coração para Jesus, ou quem sabe você chegou aqui desviado, você já esteve na comunhão, você já esteve nos caminhos do Senhor, você já fez a sua decisão, mas por forças e circunstâncias, você tem caminhado fora do ambiente cristão, fora da prática, não religiosa, mas de uma vida com Deus, mas nessa noite deseja voltar. Não importa qual seja a sua realidade, o que importa é que Jesus está aqui, e Ele pode ressignificar a realidade de cada um de nós. Portanto, se alguém entre nós deseja entregar a vida a Jesus ou voltar para Ele, que sente nesse momento o desejo de fazer isso, eu quero te convidar a fazer esse sinal, e você erguendo o seu braço, eu vou orar pela sua vida. Alguém aqui entre nós? Esse é o seu momento, essa é a hora. Se há, não existe. Se o Senhor está falando com você, se o braço está pesado, se o coração está temeroso, que possa acontecer depois, eu vou dizer para você o que pode acontecer depois. A sua vida será coberta pelo sangue de Jesus. As dificuldades continuarão, de certo modo elas podem até aumentar, mas você vai ter certeza que quem está caminhando ao teu lado é o Senhor, que não perdeu batalha e não vai ser a tua que Ele vai perder. Por isso é a hora da sua salvação, é a hora do seu encontro com o Senhor. E se há aqui um
de nós. Eu quero fazer pela última vez esse apelo, dizendo que se há, e se você é essa pessoa, eu quero orar pela sua vida agora, e eu peço a você, em nome de Jesus, possa fazer o sinal com o seu braço. Se não houver, nós vamos terminar o culto essa noite, entendendo que todos que aqui estão já têm o desejo, ou melhor, já têm a decisão firmada ao lado do Senhor, e já estão na certeza de que se o Senhor voltar hoje, você estará com Ele para sempre. Agora, eu queria fazer aqui um convite muito especial, e eu queria que só você que não estiver enquadrado dentro do que eu vou falar agora, vai se assentar. Se você que está sentado e puder e quiser, mas se não puder, não tem problema. Apenas como identificação de, Senhor, eu estou me apresentando aqui. Nós falamos aqui o mês todo sobre família, falamos sobre várias vertentes na área da família. E é claro que todas as famílias vivem crise, dificuldades. Isso não é uma profecia, isso é uma constatação. E se você nesse momento tem alguma coisa especial, de muito especial, você sabe que você já tem lutado, que você já tem colocado isso diante do Senhor, mas que nessa hora, mais uma vez, você reafirma diante de Deus: Senhor, está nas tuas mãos. E como nós cantamos aqui, um pouco antes dessa palavra, Senhor, acalma meu coração, porque essas inquietações vão bloqueando e muitas vezes vão sendo como barreiras para que a nossa fé seja minada. Mas como acabamos de cantar, quando a nossa fé é provada, é que há uma oportunidade de a gente estabelecer um novo mundo para fazer isso. Então você que não está enquadrado nesse aspecto, não há de nesse momento apresentar, de repente você está vivendo algumas situações, mas não, isso aí eu já estou resolvido quanto a isso. Mas se você ainda está esperando algo da parte do Senhor para algum fim específico, eu queria pedir que você permanecesse de pé. E o pastor Walter vai estar orando por nós. Eu também estou aqui de pé, não só pela força do momento, mas também colocando diante do Senhor aquilo que só o Senhor sabe, mas aquilo que eu preciso das mãos dele sobre a minha casa, sobre a minha família. Portanto, você faça isso também nesse momento. E nós estaremos aqui sobre a ministração da oração do pastor Paulo. No dia 19, quando eu preguei aqui pela manhã, eu disse que a família é onde nós travamos as maiores batalhas. Mas a nossa alegria também na família é o lugar de novos começos. Amém? Você precisa recomeçar algo na sua vida, na sua família. Hoje, não desista, vai à frente. Coloque a sua família no altar de Deus nesta hora. Coloque a esposa, o marido, os filhos, aquele problema que você está enfrentando, coloque no altar de Deus nesta hora. Que haja um novo começo na sua vida. Pastor, mas sou eu que tenho que tomar a decisão de dar o primeiro passo? Sim, dê o primeiro passo. Continue. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, o Senhor é o Criador da família, Jesus. É o sustentador das famílias, Pai. E nós enfrentamos tantas coisas terríveis, mas nós confiamos em Ti. Assim como o Senhor transformou a vida de Raabe, assim como o Senhor transformou a vida de tantas outras pessoas, Senhor, transforma as vidas aqui nesta noite. Transforma a família, Senhor Deus. Arranca, Senhor, todo o pecado que existe no nosso meio. Senhor, arranca com raízes e tudo, Pai, aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão contigo, Senhor. E dá-nos um novo começo. Começo diferente, na tua presença, na tua dependência, debaixo do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo aqui reunido nessa noite. Nós profetizamos, ó Deus, no teu nome, que há de ter vários recomeços em nossas famílias aqui, porque a tua mão está sobre nós, guardando, protegendo,
transformando, restaurando, salvando e nos trazendo de volta para o teu avanço. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Nós clamamos. Abençoa-nos, Senhor, e dá ao teu povo ânimo, dá ao teu povo fé, dá ao teu povo dependência do Senhor e um recomeço, Deus, junto a Ti. Leva-nos, ó Deus, para um plano mais alto, guardado e sustentado pelo Teu amor. Nós oramos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.